Amados, abramos a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 31 até o primeiro versículo do capítulo 9. Marcos 8, de 31 ao versículo 1 do capítulo 9. Diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Oremos. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo. Amém. Irmãos, tomando como referência o contexto imediato, o qual falamos pela manhã, ou seja, que os discípulos não estavam tendo uma visão completa da ideia do Messias. Por quê? Porque carregavam consigo a expectativa de um Messias que viria libertá-los do Império Romano e tornando então Israel um país independente. Isso é percebido, por exemplo, lá no início do livro de Atos. Os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde: Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos enxergavam em Jesus o Messias, porém, não em uma perspectiva plena, não que ele fosse meio Messias, mas que a expectativa que eles tinham era diferente da proposta que Deus tinha no sentido do Cristo ou no sentido do Messias que veio resgatar. Ou seja, um Messias com um reino espiritual, sobre tudo, sobre todos, que veio resgatar aqueles que são seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, elas me conhecem, ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus no Evangelho de João. Então, tomando como referência essa ideia que os discípulos tinham, que ainda que admitindo Jesus como o Messias ou como Cristo, no entanto, de modo parcial, nós temos agora Jesus abrindo o leque, revelando a eles uma informação que transcende as suas expectativas, as expectativas dos discípulos. Por quê? Lembrem,
Eles esperam um Messias que reine na terra, que traga independência a Israel. Eles não esperam um rei para uma cruz, um rei para a morte, para o sofrimento. E quais são as palavras que Jesus traz? Jesus traz palavras que contraditam as expectativas deles. Isso explica por que Pedro teve a iniciativa de chamar Jesus à parte. A gente lê o texto e o texto é categórico. Diz que Jesus falava abertamente, ou seja, Jesus não fazia rodeios para dizer acerca da sua morte, acerca dos seus inimigos, acerca da ressurreição. Jesus falava abertamente, finalmente o que ia acontecer. E notem que o Senhor começa a fazer isso agora, a partir do versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque até os textos anteriores, nós encerramos a sessão que trata sobre os milagres do reino. Daqui para frente é o caminho da cruz. Então Marcos passa a usar agora, irmãos, daqui para frente, os anúncios do Senhor Jesus, pincela sobre o Sermão do Monte, mas vocês vão notar que daqui para frente o Senhor está anunciando a partir da redação de Marcos, inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, o caminho da cruz. Por isso que Marcos já traz logo à tona. Marcos já diz logo, começou ele a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem fosse o quê? Sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, que ele fosse rejeitado pelos escribas, que ele fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aí Pedro, com a mentalidade do judeu, que aguarda um Messias que reine nessa terra, mas reine em um sentido político, em um sentido de trazer independência ao seu povo, Pedro chama Jesus à parte. Por quê? Porque Jesus está anunciando um rei que tomará a cruz, que será rejeitado e morto. Ou seja, Jesus está com um discurso diferente da expectativa dos discípulos. Observem que Marcos está dando ênfase ao contexto que nós tratamos pela manhã. Os discípulos olham para Jesus e enxergam Cristo, mas estão enxergando o Senhor de modo ofuscado. Eles não estão percebendo qual o propósito real do Messias. Como eles esperam libertação, como eles esperam um reinado de hegemonia, e Jesus vem com um diálogo de que será rejeitado, tomará uma cruz e será morto. Está completamente contrário à expectativa dos discípulos. Isso explica porque Pedro chama então à parte e passa a repreender Jesus. O texto diz isso no verso de número 32. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Senhor, o que é isso? Finalmente o Senhor é o Messias, é o rei de Israel. Que conversa é essa? E aí, irmãos, Jesus vem e traz uma palavra contundente, uma palavra dura, que parece que ele está chamando Pedro de Satanás, mas ele não está fazendo isso. Eu explico. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17 ou 27, se não me falha a memória, diz que João Batista veio com o espírito de Elias. Os espíritas usam esse texto para dizer que existe encarnação, porque qual é a ideia deles? Olha aí, João Batista veio com o espírito de Elias, como se João Batista tivesse encarnado Elias. Só que quando o autor do Evangelho diz isso, ele não está fazendo menção de
reencarnação. Ele está dizendo que João Batista tinha o mesmo perfil profético, a mesma ousadia, intrepidez que Elias tinha. Então, vir com o espírito de Elias é fazer algo que lembra Elias. Não é dizer que João Batista encarnou Elias. O que é que acontece aqui? A mesma situação que acabei de citar, só que com personagens diferentes. Pedro incorporou um demônio? Obviamente que não. Satanás estava ali por trás de tudo aquilo? Obviamente que de modo direto também não. Então o que é que acontece, pastor? O que acontece é que o conselho de Pedro, a repreensão de Pedro, era o mesmo interesse de Satanás. De quem era o interesse de que Cristo enfrentasse a cruz? De Deus, do próprio Jesus. Quem não tinha interesse nisso? Satanás. Então, quando Pedro vem e passa a repreender Jesus, em razão do discurso da morte, e Jesus diz: arreda-te daqui, Satanás. Jesus está reprovando o discurso de Pedro, que lembra o comportamento diabólico, ou seja, o comportamento de reprovar o Senhor Jesus ser entregue à cruz a fim de ser morto. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, mas a atitude de Pedro faz lembrar a conduta do diabo. Daí então as palavras do Senhor Jesus, e daí então a repreensão que ele traz a Pedro. Irmãos, aqui eu quero trazer uma aplicação bem prática. As boas obras, elas não salvam. Nós não somos salvos por falarmos a verdade. Nós não somos salvos por amar aqueles que nos aborrecem. Nós não somos salvos porque nós buscamos agir com justiça. Não, pastor, não. Porque quem fez isso perfeitamente em nosso lugar foi Cristo. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos. Somos salvos pela graça de Deus, revelada na pessoa bendita de Jesus. No entanto, as nossas obras, elas denunciam quem nós somos. O que eu quero dizer com isso? Que se somos crentes, filhos de Deus, conhecemos a verdade e o evangelho da salvação, o que se espera é que esse evangelho da graça salvadora se reflita na nossa conduta, no nosso comportamento. O que eu quero dizer, irmãos, é que aquilo que nós fazemos deve refletir o Espírito de Cristo, e não o espírito do mundo, não o espírito demoníaco, não o espírito carnal. Pedro, naquele momento, foi lembrado por refletir um comportamento diabólico. João Batista, no Evangelho de Lucas, lembrou a conduta de Elias. Um cristão deve refletir ou deve lembrar o Espírito de Cristo. Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer. Em que pese não sermos salvos pelas boas obras, as boas obras são o reflexo da nossa salvação. Todo salvo se comportará como o Espírito de Cristo. Todo salvo fará lembrar o Espírito de Cristo que nele habita. Lembram a propósito dos frutos do Espírito? Amor, mansidão, longanimidade, perdão. Está lá. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Essas virtudes devem ser vistas na nossa conduta. Por quê? Porque devemos lembrar a Cristo.
o nosso Senhor. Segunda parte do texto, de 34 até o versículo de número 1 do capítulo de número 9. Nós temos aqui, seguindo esse mesmo rito, Jesus agora mencionando aos discípulos o preço de ser um seguidor de Cristo. Ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de vir após mim significa, se alguém quer ser meu discípulo. Quando um mestre usava essa expressão no mundo greco-romano, estava se expressando num sentido de, se alguém quer ser meu aluno, meu discípulo, meu seguidor, o procedimento é esse. Então Jesus está dizendo, se alguém quer vir depois de mim, as palavras de Jesus é, se alguém quer ser meu discípulo, primeiro precisa negar a si mesmo. Segundo, precisa tomar a sua cruz. Terceiro, precisa me seguir. E ele prossegue no verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aí ele faz duas perguntas retóricas, perguntas às quais todos sabem a resposta. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta retórica. Ora, irmãos, de que vale o homem ganhar absolutamente tudo o que ele deseja nesse mundo e perder a sua alma? Ou seja, ter a sua alma condenada? A resposta é, não vale de nada. Porque em que pese as riquezas desse mundo serem atrativas aos homens, elas são passageiras. Você conhece algum rico que deixou de morrer porque era rico? Você conhece alguém que levou suas ações, seus investimentos e toda a sua fortuna para o sepulcro? Não. Alguém levou seus bens para o mundo além desse? Não. E o mundo depois desse é um mundo de eternidade. Ou seja, ainda que as riquezas desse mundo sejam atrativas, elas são passageiras. Enquanto aquilo que está na eternidade, o nome por si só denuncia, é eterno. Daí as palavras de Jesus, de que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta é simples, não vale absolutamente nada. Não tem valor nenhum ganhar o mundo e perder a alma. Ele faz uma segunda pergunta retórica, verso de número 37. Que daria um homem em troca da sua alma? É uma outra pergunta retórica. A pergunta é, qual o valor de uma alma? Em outras palavras, qual o valor da salvação? É uma pergunta retórica porque o homem não tem o que dar em troca da salvação. O que você daria para que você fosse salvo? Sabe qual é a resposta? Não tem nada que você possa dar ou entregar para que seja salvo. Por quê? Porque o custo da salvação é tamanho que Deus precisou se entregar na cruz para salvar o pecador. Então o homem não tem o que dar para ser salvo. Deus deu em lugar do homem Cristo Jesus para salvar os pecadores a quem ele chamaria e a quem ele elegeu desde toda a eternidade. Essa é a segunda pergunta retórica do Senhor. E ele prossegue e diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder, com poder, o reino de Deus.
A que Jesus está se referindo? Ele está se referindo à cena seguinte. Qual é a cena seguinte? Marcos 9, de 2 a 8. Ou seja, a cena seguinte é a transfiguração. Os irmãos devem lembrar que Jesus subiu ao monte com os discípulos amados e eles viram então a cena da transfiguração, que é como se os céus descessem à terra. Mas isso aqui eu falo quarta-feira na live. Quer saber sobre isso? Quarta-feira, live Pipse, 19 horas. Aí nós vamos tratar sobre isso lá. Sobre o que eu tenho para tratar hoje, diz respeito aos versículos agora 34 até 38, tá bom? O que nós temos aqui, irmãos, então, é Jesus apontando que em que pese a cruz será algo humilhante. Por quê? Porque a cruz era algo vergonhoso para aquele mundo. Aqueles que quiserem vir após Cristo precisam tomar a sua cruz, ou seja, precisam estar dispostos a sofrerem pelo Evangelho da mesma forma que Cristo sofreu por ser o Evangelho. O mundo iria discriminar, rechaçar, humilhar. Por quê? Porque a cruz é humilhante. Mas fato é que o Evangelho ele anda na contramão desse mundo. Não há amigos do Evangelho. Essa é uma expressão que não se usa hoje, mas há uns 30 anos atrás, as pessoas que frequentavam as igrejas evangélicas se dizia sobre elas: olha, ali é um amigo do Evangelho. Meu irmão, ou é cristão, ou é inimigo do Evangelho. Não há amigo do Evangelho. O que há são filhos de Deus, homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus deixaram de usar essa expressão. Eu nunca mais ouvi essa história por aí afora. Por quê? Porque para andar com Cristo, precisa estar disposto a andar contra esse mundo. Jesus foi humilhado. O prêmio de Jesus em seu reinado foi uma cruz. O trono de Jesus em seu reinado foi uma coroa de espinhos. A glória de Cristo em seu reinado foi sua morte e ressurreição. Como agora os crentes esperam a glória desse mundo? Deus pegou as coisas loucas para envergonhar as que são sábias para esse mundo. Deus demonstrou ao mundo que ele é completamente desfigurado diante da santidade e da glória de Deus e da glória de Cristo. Trazendo como aplicação para a nossa vida, irmãos, não adianta a gente imaginar ou buscar ter amizade com aquilo com que Deus não compactua. Sabe por quê? Porque se você tem sofrido discriminação, se você tem sofrido de inveja, digo, os outros te invejando, porque se você inveja os outros, quem está em pecado é você. Se você tem sofrido calúnia, difamação, e tudo isso tem sido injusto, e você tem sofrido em razão da sua fé, meu santo, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao Evangelho da Salvação. Essa é a sua cruz. É caminhar contra o mundo. É caminhar humilhado por um mundo que confronta o Evangelho. É caminhar ou nadar contra a maré. Essa é a nossa cruz. É negarmos a nós mesmos, a nossa vontade. É tomar sobre os nossos ombros a responsabilidade de seguir a Cristo nos mesmos moldes que ele sofreu a discriminação e a humilhação mundana, a qual os discípulos de Cristo também sofrerão. E termos a concepção
de que aquele que quer ganhar a sua vida precisa perder nessa vida a sua vontade. Não que o homem seja salvo por obras, mas aqueles que nasceram de novo, eles já não vivem para si, eles vivem para a glória de Cristo. E viver para a glória de Cristo é fazer sucumbir dia após dia a minha e a sua vontade. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, me siga. Quem quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á na eternidade. Mas quem perder a sua vida aqui, por amor de mim, ou seja, Cristo vivendo em cada um dos seus irmãos, em cada um dos filhos de Deus, quem perder a sua vida aqui por amor de mim, esse ganha-la na eternidade. O que os homens podem dar pela vida eterna? Resposta: nada. De que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a eternidade? Resposta: nada. Nós não podemos dar nada pela eternidade e não há nada que ganhemos nessa vida que pague a eternidade. Bendito seja Deus, que Cristo pagou a nossa eternidade. E nos convida nessa noite, irmãos, a negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.